Boa noite, meus amores. Estamos nós aqui de novo para falar sobre relacionamento. Todos preparados? Gostei desse filtro, ó, parece que eu estava na praia. Olha que bênção. Mas boa noite, né? Estamos nós aqui de novo para falar sobre um assunto que... Ó, a Aline já entrou. Falar sobre um assunto que para mim tem se tornado de grande importância, porque, igual eu falei na live de ontem, as famílias estão se desintegrando. Bruna, boa noite, coração. Aline, de novo, gente. Boa noite, Agatha. Ô, benção, hoje deu certo. Deu. Boa noite. Boa noite, gente. Então, eu já tinha iniciado falando, né, que a gente vai falar sobre um tema que é de utilidade pública, porque as famílias estão se desintegrando, né, por causa desse desequilíbrio entre nossa parte dos pais, mãe, e nossa parte do nosso pai, que é masculino e feminino, que está, assim, muitíssimo associado uma coisa com a outra. Quando a gente começa a entender sobre isso, a gente torna-se mais equilibrado emocionalmente e acabamos também libertando os nossos filhos desse padrão de repetição que hoje a gente vê, né? Eu, a Aline também temos história, né? Relacionada a isso, que isso vem muito lá de trás. E aí, isso ressoa em nós. E como, para o ser humano, a pior coisa do mundo se chama ser excluído, a gente faz de tudo para poder fazer igualzinho a nossa mãe fez, o nosso pai fez, e aí a nossa vida começa a desandar. Primeira questão, hoje eu fiz um script, vocês acreditam? Primeira coisa, relação de casal e família de origem. Quando você conhece o seu marido, é o seu marido, você e toda a família dele, atrás dele. E aí, eu já coloquei assim, no segundo tópico, as mulheres que odeiam a sogra, né? Isso a gente escuta muito, né? Eu não me dou bem com a minha sogra é assim, boa noite, Cida, a minha sogra é assado. E muitas das vezes não existe uma regra, mas o que acontece? Você está no lugar da sua. Hoje, tá boa, sumida? Você está no lugar da sua sogra. E aí, quando você adentra no lugar da mãe do seu marido, automaticamente, que é uma raiz muito forte e profunda, você não vai se dar bem com a sua sogra mesmo. Imagina se você tem filho e a mulher que está com seu filho começa a adentrar no seu lugar. Você vai gostar? Óbvio que não. Então, essa questão com sogra, observe como você tem tratado o seu marido. Se você tem permitido ele ser o masculino da casa. Gente, o masculino é aquele que faz as coisas pesadas da casa. Troca lâmpada, troca chuveiro, leva o carro para o mecânico. Sabe, aqui em casa eu não fazia essas coisas, mas mecânico era comigo. Tanto é que fundiu 2 vezes motor de carro. Por quê? Porque eu tomei a frente de tudo. E o masculino relaxou, né? Até porque eu não permitia que essa pessoa, de forma alguma, olha, ó, gente, feedback ao vivo aqui para nós, ó. Nós nos falamos em Uau, breve, muitos movimentos aqui. Uau! que Tô com lindo. saudade de você, a senhora tá muito sumida. Mas é isso. A gente não permite, né, que o outro faça por nós e para nós. E aí a gente começa ainda a reclamar. Então, anotem aí. Permita que o outro ocupe o lugar dele. E você vai ver na prática hoje se você está ocupando o lugar do masculino na sua vida, na sua casa. Aline, quer falar agora?
vou colocar o ponto que você colocou aí da sogra, né? Eu tive essa questão mesmo, e muitas das vezes a gente coloca, entre aspas, a culpa na dinâmica da relação na sogra, mas não é, né? Às vezes assim, o seu lugar ali está errado na relação, é o que você disse, né? Você está no masculino, o homem fica talvez no feminino, ou você já atrai por estar no masculino aquele homem no feminino. Quando entra na relação, você faz uma cobrança da sua expectativa e não da realidade, né? Exatamente, anotei isso aqui para falar. Então tá em sintonia. Sim. E aí, quando você projeta o que te falta no outro, o que vai acontecer? Você vai ficar frustrada e muito raivosa. Eu era muito raivosa, gente. Eu vivia uma relação assim, onde a pessoa fazia tudo para me agradar e eu chegava em casa com muita raiva, né? Porque eu esperava que a parte que era do feminino, que era minha, estivesse pronta, já que o masculino estava em casa, né? Quem vive esse contexto aí, coloca aqui nos comentários para mim. Isso faz sentido para mim ou um foguinho? Então, eu vinha do trabalho assim, né, com uma expectativa danada de chegar em casa, ser amorosa e, né, vivenciar aquilo que é da nossa essência. Mas quando eu chegava em casa e eu não via as coisas prontas, já que eu fui o masculino que foi buscar o sustento da casa, eu ficava com muita raiva. E o que eu fazia? Eu ficava sem conversar. 2, 3 dias. Quem aí fica sem conversar com o marido, gente? Coloca aí nos comentários para mim. E agora, né, depois de quase 3 anos de separada, minha mãe me contou que ela e meu pai viviam a mesma dinâmica. Eles ficavam sem conversar. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora. Então, olha como tudo que eles vivenciaram, você inconscientemente repete. E aí a pessoa ficava perdida, né? Porque você sai de bom humor, volta de mau humor, não conversa. O que a pessoa vai fazer se não tem diálogo? E é difícil quando você está nesse lugar, que é o lugar da criança. Porque a criança, ela, apesar de muito espontânea e muito pura, muitas vezes, dependendo ali se ela tem muito medo, se ela tem muita raiva, se ela é o tempo todo julgada, né? Porque muitas vezes a gente fica avaliando a criança, dando apelido, a criança ela não se expressa. A Aline que tem filho pequeno, a Bruna, é mentira. Verdade, é isso. Conta a sua experiência com o Enzo de ensinar ele a expressar as emoções. No caso do Enzo, ele não sabia identificar aquilo, ele estava fazendo com raiva, né? Então eu tenho que chegar perto dele e falar, filho, isso que você está sentindo, a mamãe também sente, isso é normal de sentir, e eu nomeio aquilo que ele está sentindo. A partir daí eu falo 1, 2, 3 vezes, aí ele já começa a entender que aquilo é raiva, e aí a gente parte assim, identificou como amenizar aquela situação, como ele pode sair daquela situação. Mas a princípio ele não sabe o que ele está sentindo. Ele externaliza aquilo, por isso que às vezes a criança num lugar público, né, faz aquela pirraça imensa e vem aquele olhar de julgamento. Mas a criança em si, ela simplesmente está tentando entender as suas próprias emoções, sentimentos daquele momento. Então, nessa idade, é o momento que a gente está explicando, né? O Enzo está com 4 anos, 3, 4 anos, assim, a gente está ali nomeando as emoções para ele começar a entender. E existem muitos adultos que, embora com 40, 30, 50, estão na idade do Enzo, né? Teve ali tolhida as suas emoções, as expressões dos sentimentos, até hoje não aprendeu sobre isso, né? E ainda não despertou-se que esta responsabilidade é da pessoa. E o que acontece? Você leva isso para o seu relacionamento. E a ausência de diálogo é algo que acaba com qualquer relacionamento, né? Você não expressar ali para o outro que você sente
E muito mais profundo que isso, você não ter a sensibilidade da escuta. Porque aqui, por exemplo, a frase que era dita sempre, você sabe tudo. E eu me sentia muito feliz quando o outro se calava para mim. Sabe? Quando a pessoa se calava, que a discussão acaba e você venceu. E quando isso acontece, na verdade, você perdeu. Você não venceu. Porque é aquele balde, né? Que vai pingando, pingando, pingando. E aí, do nada, o casamento acaba. Mas não é do nada. É Não. uma junção de acontecimentos mínimos todos os dias, né? Você não, na postura de criança, você não consegue falar para o outro o que você sente, o que você precisa do outro, o que você espera do outro, que precisar não, né? Que dá uma sensação de que o outro tá te pagando alguma coisa, e não, sabe? E aí, quando você faz, começa a se conhecer, aí você consegue dizer isso para o outro. Então, é poder, né? Você ir organizando as suas gavetas emocionais para poder chegar num relacionamento de uma forma leve, sem esse monte de bagagens. Vai acontecer sempre, né? Os gatilhos ali, porque o dia que estivermos totalmente alinhados emocionalmente, nós vamos estar Já não, no caixão, morto, né? não estamos Porque mais aqui, já faço. sua vida já acabou. Então, assim, a oportunidade é hoje, né, de vivenciar algo extraordinário. E começa lá no seu pai e na sua mãe. Então, quando você olha ali para o seu marido, muitas vezes você está projetando a imagem do seu pai, que não necessariamente é uma imagem ruim. Pode ser de um homem bom, né? Um homem que foi provedor, mas que ao mesmo tempo ele trabalhou tanto que eu vejo esses casos também, gente, de homem que trabalha tanto, né? Que tem prestação de casa, de moto, de carro, de tudo para pagar, e ele está no trabalho de manhã, de tarde ele está no Uber, e é uma confusão danada. Mas, e cadê a intimidade? Os casais hoje não têm intimidade. É todo mundo ligado no 220, né? Trabalha, 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 paga as contas, pensa, né, nas questões de crescimento financeiro, mas esquece ali de sentar à mesa, né, de se alimentar, perguntar para a esposa e para os filhos como foi seu dia, fazer essa troca. Eu era assim, Luiz, pode falar. pode falar. Não, pode Não, falar. aproveitar essa deixa que você falou da parte de. Só uma. Tá dando barulho aí, interferência? Tem um barulho. Aproveitar essa deixa que você falou sobre comportamento, intimidade, né? Porque o autoconhecimento, por que é importante? Essa sua trajetória na primeira relação está muito no masculino, eu vivenciei isso. Mas mesmo no processo de autoconhecimento, o que acontece? Quando você vai buscando muito feminino também, no início, você ainda não sabe equilibrar, você pode acabar se tornando a mãe daquela relação. E aí eu entrei no relacionamento acreditando, agora vai dar certo, né? Mas eu cuidava demais, era tudo demais. Na verdade a relação é afeto, é uma troca, né? Um dá, recebe, mas tudo em proporção. Quando um tá dando demais, e aí que foi um ponto, que foi uma das constelações que nós fizemos, e que me levou a pensar, porque estava difícil enxergar isso. Foi questionar o que eu atraí, né? Qual que era aquela característica? E aí eu pude ver que naquela relação, aquele homem buscava uma mãe. Então ele encontrou, né? Era aquela que fazia tudo na hora que chegava, né? Morava em outro lugar. E eu tratava, era a mãezinha. Então, quando você fala dessa intimidade, isso é muito perceptível quando a mulher está nesse papel de mãe, porque vai perdendo essa intimidade. Né? A intimidade mesmo de homem e mulher, aquela relação vai esfriando. Então, um dos pontos que às vezes a mulher não entende, acha, tá desinteressado, tá já com outra, e não, é porque aquela mulher tá muito maternal. Então, assim, para você identificar também o lugar que você tá, né, a disfunção da relação, se você tá tendo dificuldade de nomear, como a gente falou no início, né, de nomear, tá ali na criança, tá conseguindo nomear suas emoções,
é talvez olhar para o outro, porque a gente tem o hábito, né, de culpar o outro, apontar o outro, estar sempre no outro. Então, se a gente fazer aquele olhar, o que eu atraí, mas não em julgamento do outro. O outro é o outro, ele resolve a vida dele. Mas se eu atrair aquilo, né, o que ele buscou em mim? E aí eu percebi, uau, eu estava a mãe. Tanto é que essa relação se desfez, foi se distanciando, e ele voltou para a mãe, né, para aquele aconchego da casa da mãe, porque não fazia mais diferença. Porque eu estava oferecendo, a mãe dele também oferecia. Então, esses pontos. Então, a gente pode estar muito no masculino, mas se a gente também for muito achando que está indo para o feminino, a gente pode estar, na verdade, na mulher maternal, né? Então, tem que buscar aí o autoconhecimento que vai trazendo essa consciência. Então, são várias etapas que a mulher passa. E puxando, dando continuidade a esse que a Aline falou, gente, tem outra questão também. O homem que quer sexo demais, ele está tentando afirmar o masculino dele. Você está tão masculina, está competindo com seu marido dentro de casa, igual a gente fez o exercício ontem, né? Eu recebi algumas devolutivas hoje, que o seu marido, ele quer sexo o tempo todo, porque ele quer mostrar para você que ele é o homem da casa. E eu não entendia nada disso, né? E eu vou te falar, né? É o que eu falo. Eu estava hoje conversando com uma amiga e ela disse que quem não conhece quem está com problemas de relacionamento, né, gente? Isso é unanimidade hoje. E ela disse que ela, né, me indica para as amigas e que a amiga perguntou para ela, uma delas, uai, mas ela não está casada? Como assim que ela pode me ajudar? Aí olha a crença da pessoa, e ela está tão ali na dor que ela não percebe, né, que eu posso falar para ela o que fez meu casamento terminar. Vivência, Mas né? Experiência. É a vivência. Eu falo, se a gente for lembrar dos nossos avós, né? Que não tinha essa formação, não tinha aquele intelecto técnico, mas quanta sabedoria às vezes passava, o exemplo, né? Passava era assim. Então hoje as pessoas questionam muito isso, né? Ah, tem que estar naquela situação, mas talvez é o contrário. Aquilo que fez, né, o término, igual eu tô falando aqui, já tive numa relação, a outra já terminou por outros motivos. E toda essa troca dessa experiência, se o outro tiver escuta, vai funcionar, né? Sim. E aí, igual falei ontem, quando a pessoa vem para a constelação, inclusive as terapeutas, elas entram, acontece um desequilíbrio maior ainda do que já está. Porque ela entra num campo de conhecimento tão grande e muitas começam a buscar, além da terapia, fora, que ela começa a se desequilibrar, se desordenar totalmente. Igual já vi caso, né, da terapeuta, ela, tipo, falar com a pessoa assim, não, você tá com vontade, né, de ter um relacionamento extraconjugal, vai. Gente, como assim? Né? E a dor era quem? Depois, né, você vai investigar, a dor era da pessoa, não era, né, do outro. Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente observar a coerência da pessoa. A gente estava falando sobre isso hoje, eu e a madrinha do Manuel. A coerência do profissional. Porque você pensa, se eu estou masculina, como é que eu vou trabalhar isso numa cliente que está masculina também? Não tem como, gente. Aí, quando você pega a sua vida e desabafa lá com a sua amiga, que não passou por um processo de autoconhecimento, e ela começa assim, não, esse homem não vale nada mesmo, não, você tem que separar dele. Sabe, ela está avaliando o homem através da história que você contou para ela. E não, você não conhece quem essa pessoa é. Então, a minha postura aqui dentro do meu Instagram, vocês não me veem falar mal de homem. Porque eu olho para a alma deles ao invés de olhar para eles, sabe? E aí você avalia primeiro a sua postura ao invés de avaliar do cara. Então isso muda tudo. É claro que eu sei exatamente, não tem como você descrever o homem que você quer, né? Porque o universo vai mandar aquilo que você está vibrando. Mas não tem como você ficar julgando, né? Eu sei, assim, olhando, você sabe mais ou menos o que você não quer, né, gente? Vamos combinar. Mas, ao mesmo tempo, aquela essência da pessoa pode te surpreender.
sabe? E eu estou me lapidando para poder ficar falando com o cliente, olha, a questão que você vem trazer do seu marido, na verdade, é uma questão sua, sabe? E quando você olha lá no campo, coloca o marido, que ele anda na água bonitinho, o marido fica parado no campo e tudo se movimenta e o homem está lá, esperando você olhar para ele. O seu lugar desocupado, né? Porque quando eu começo a falar mal do outro, a julgar o posicionamento do outro, sem antes olhar para a minha postura, eu vou cada dia amassagando ali a dignidade da pessoa, sabe? E aí, quando essa dignidade terminar, seu relacionamento foi por água abaixo. Ele acabou. E muitas vezes não tem como voltar atrás, porque não falamos sobre físico, falamos sobre alma. Quando você estiver totalmente equilibrado emocionalmente, que você olhou para sua mãe, você olhou para seu pai, você olhou para sua criança, e ali você sabe quem é você de verdade, ali você tem um parâmetro para poder avaliar a sua relação com o outro profundamente. Agora, enquanto você não faz esse caminho, não tem como a gente julgar o outro, sabe? Colocar nossos problemas todos nas costas do outro. Porque o outro nada mais é do que uma projeção das coisas que você, tanto na admiração, quanto na negação. Sabe? O que você admira no outro, tem em você. O que você nega no outro, que é mais forte ainda, é algo em você. E que você ainda não tomou consciência. Mas o universo ele é tão lindo que ele coloca esse desafio para você virar a chave. Sim. Você quer falar? Sim, é que eu ia falar assim, na verdade, é se olhar que a gente não muda o outro e entender que esse processo de autoconhecimento é realmente para você, se aquela pessoa resolver, dentro das suas mudanças, também mudar, há a possibilidade de dar certo, porque hoje termina tão fácil, né, Isa? Então, assim, as pessoas vão numa ânsia, naquela expectativa do outro, né? Eu vou dar o exemplo aqui dessa relação que eu estava, né, da pessoa lá, da mãe. Então, eu atraí, porque eu também estava nesse papel. Então, naquele primeiro momento, aquilo foi saudável no sentido de... Era o que os dois buscavam. Se eu atraí ele, é porque é o que eu precisava naquele momento, e ele também. E aí, quando eu venho buscando autoconhecimento, e que aí eu percebo que aquela pessoa que estava comigo não está amadurecendo, né, no mesmo nível, porque eu faço um posicionamento, agora retraindo, não sendo mãe mais, mas, né, da mulher no feminino, me posicionando e a pessoa não acompanha. Então, naturalmente, aquilo vai sair da sua vida, porque você já aprendeu. Então, às vezes, aquela relação que, né, não estou falando desses casamentos, né, de 20, 30 anos, eu estou falando de um relacionamento pós um divórcio, né, um outro relacionamento que a gente estava ali construindo, não tinha um casamento aí. Então, nesse ponto, você pode avaliar, se você está no processo de autoconhecimento, ou as solteiras, né, observar assim, poxa, eu comecei uma relação, aquele homem não consegue passar de nível, ele não consegue passar de um namoro para um noivado, ou daqui a pouco assumir uma relação, né, mais madura, você entende que você não vai mudar o outro, mas o que, que eu quero a partir daquilo, né? Você ser mais segura também de tomar sua decisão. Então, o autoconhecimento também vai fazer você estabelecer os seus limites ali dentro daquela relação. Né? Porque tem gente que às vezes fica ali 10 anos num namoro, né, naquele empurra, e o homem nunca assume, né, o papel dele ali, do masculino, do agir mesmo, né, daquele ato dele. E a mulher foi mudando e acreditando que o outro vai mudar. Então, nesse processo de autoconhecimento que a gente propõe aqui, na verdade, é sempre olhar para nós, né? Sim, que dá muito certo, né? Temos aqui Sim, vários clientes na live e faz total diferença, né? Para mim, a autorresponsabilidade, ela mudou tudo. Eu falo mesmo sobre o eu. Né? Hoje, por exemplo, né, eu fui trabalhar e não mais, eu não tinha o hábito, né, de passar creme, de maquiagem, Deus me livre, eu não tinha paciência, tão masculina que eu não tinha paciência com isso, nada.
né? E aí, depois que eu passei pelo processo de consultoria com a Bebel, e aí eu separo tudo, né? A ex-empresária, a ex-terapeuta, mas sempre vou com os acessórios e tal. Hoje, eu devo ter escutado uns 20. Você tá bonita, você tá linda, você tá isso, você tá aquilo. Ganhei presente hoje. Eu falei, gente, que legal. Mas é porque você tá vibrando ali tão bem, sabe? Vibrando na alegria, no entusiasmo, né? E cada pessoa que te passa, e o tanto que fala assim, a pessoa que nem me conhece, nossa, sua energia é tão boa, sua energia tá tão boa. E aí eu falo, até mandei um áudio para minha mãe hoje, né? Falando sobre o presente que eu ganhei. Aí ela, Deus te abençoe, te cuide. Eu falei, mãe, tá cuidando, tá abençoando, você não sabe o tanto, sabe? Mas é porque a gente se coloca naquela postura de assim, eu vou pagar o preço, né, pelas coisas. Eu ainda não estou numa relação, né? Já apareceram algumas pessoas, mas que não me chamaram a atenção, porque, olha, você vai se colocando num nível de conhecimento, e a gente tem até que tomar cuidado com isso, mas, gente, não dá mais para andar para trás. Não Agora é tem. só seguir em frente, não tem como. Então, assim, esse papo bom que a gente tem, igual hoje, por exemplo, conheci um engenheiro que sentou lá, do nada, deusidência, né? Que ele morreu de rir de eu falar isso. E ele ficou 2 horas sentado lá conversando, né? Um rapaz novo, casado, super estruturado emocionalmente. Nossa, eu fiquei encantada. E eu falei assim, gente, olha, é um desse aqui que Deus tá, eu tô esperando Deus enviar para mim, né? Porque não dá mais para olhar para trás, ou muito menos para dar passo para trás, é só para frente. É E porque a isso é uma gente passa a responsabilidade saber quais nossa. são os nossos nãos, né? E a gente. Exato. E eu senti mesmo, eu falo, quando a mulher está no feminina, ela sente, então não tem como vir o menino, né? O homem que está na criança, no menino, já não atrai mais. Né? Quando Falou a gente tudo. se coloca no nosso lugar, a gente está no feminino, a gente vai atrair homens, né? Que querem realmente estar naquele papel buscando também esse feminino. Então é natural, quando a gente está na nossa energia, no autoconhecimento, a gente tem certeza, né, daquilo que a gente está buscando. E muitas vezes os homens casados, igual eu já falei nos stories várias vezes, né? Hoje a incidência é muito menor mesmo. Antes era uma coisa horrorosa. Mas eles olham para você feminina, a mulher deles ou está na mãe, ou está com o masculino desequilibrado, e aí o que acontece? Ele vem, né, olhando para você, se sentindo atraído, né? Porque aquela ali, né, ela vai me ver do jeito que eu sou. E aí, se você, né, não tiver conhecimento, noção, né, de estar disponível, você vai cair na conversa. Mas, por exemplo, eu ofereço um atendimento para ele. Eu já vendo o atendimento de cara. Eu falo, olha, você está com problema e a gente precisa resolver o seu problema. Fica com a sua família, que é o melhor que você tem a fazer. Porque a Aline ontem, numa conversa que nós duas tivemos, né, fora aqui das redes, os homens, quando eles perdem a família, eles perdem a estrutura deles. Quantos homens vocês conhecem que perderam a sua família e perderam tudo? Quantos? Porque aquele alicerce ali, né? Porque a mulher masculina, ela dá alicerce pro cara. Porque a mulher masculina, ela vai lá, ela faz, ela realiza, ela é danada. Só que ela sai daquele papel quando ela entra em casa, né? Ela permite receber do seu marido. E aí, por exemplo, né? Quando começamos, no meu caso, a gente não tinha nada. E a pessoa tinha assim, uma energia baixa demais. E nós crescemos muito juntos. Eu vejo isso hoje, né? Porque antes eu não via nada disso. E aí, muitas vezes, né, você vai ali tolhindo a dignidade do outro, que quando vocês dois chegam num patamar de crescimento e a dignidade do outro já acabou, aí você pensa assim, prosperou, foi embora. Mas não, a prosperidade veio daquela sua postura forte, né? Porque a mulher forte, ela é foda. Mas como eu não sabia do equilíbrio emocional, eu não soube sair desse lugar, né? Já estamos estruturados
estruturada, agora você pode administrar aqui as coisas. E não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então, gente, hoje, né, atendo muitos relacionamentos e a minha experiência é nisso. O preço que você paga não vale a pena. Mas você precisa ter conhecimento, porque se você não tiver, você vai achar que está tudo certo, que está tudo normal. Porque é o que todas as mulheres estão fazendo. E não pense que você adentrar para o autoconhecimento, igual tem muitas terapeutas que estão separando. Porque elas estão grandes e elas se tornam maiores ainda, porque elas olham e falam assim: você está atrasando a minha prosperidade. Você está atrasando o meu crescimento. Por quê? Porque o que ela aprende, ela não aplica. Porque quando você olha para o outro e entende, eu fiz a escolha, você está fazendo a sua. E quando ele vê você, igual um foguete, se você tiver equilíbrio emocional, de mostrar isso de uma forma muito sutil, que a sutileza é algo habitado naturalmente na mulher, ele vai dar os pulos dele e ele vai atrás de você. Mas o que a gente faz? A gente fica grande demais e fala: ah, você está atrapalhando meu crescimento, fica aí que eu tô indo embora, né? Então, assim, sabe, gente, é uma linha muito tênue, sabe? Muito tênue. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não desandar. E aí, às vezes, né, no atendimento, eu olho e falo aqui, igual falaram comigo, né? Seu lugar está desocupado, né? E outra vai ocupar. E, gente, isso acontece demais, né? Porque tá todo mundo querendo um acolhimento, né? Um homem que está, eu tô falando muito do homem, né? Mas um homem que está carente, né? Que eu escutei um dia, e eles dão, né, pra gente um monte de, olha, acorda que o trem tá feio pro seu lado. Ele falou assim um dia para mim, que se o fulano de tal, a gente estava conversando a respeito de um relacionamento, falou assim, ó, se o fulano de tal achar uma pessoa que dê carinho para ele, a esposa vai perder ele. Só que ele não estava falando da pessoa, ele estava falando dele e de mim. Só Uau. que eu não sabia, né? Porque, gente, quando você tá grande e masculina, você não escuta, não. Você não escuta. Você é sempre a dona da razão, né? Então, toda essa minha experiência eu trago para os meus atendimentos, porque é por isso que o pessoal fala, nossa, né, eu preciso mudar de postura. E quando o outro percebe que você está olhando para ele, gente, você começa a viver uma relação sobrenatural, que é de É, troca. tem um outro ponto aqui que eu queria colocar, na hora que você falou assim, a gente está falando muito de homens, né? Mas o que acontece, né? Num término de relacionamento, principalmente quando já tem filhos, a mulher, ela acaba também tendo esse ponto de apoio, né? Ela tem a criação dos filhos, tem aquele afeto, carinho, né? Porque, vamos pôr, na nossa cultura, os filhos normalmente ficam com as mães numa guarda. E aí os homens se acham vencedores, vou para a vida, né? Vou ter várias relações, acontece isso. Eu vou falar no final o porquê que eu tô contando isso. E vai, essa dinâmica, ele acha assim, tô no máximo. Troca de parceiro o tempo todo, e a mulher tá ali na vida dela, por mais que arruma um companheiro, ou muitas ficam, né, sozinhas ali, cuidando dos filhos e tal. Mas chega num ponto, numa certa idade, que essa mulher, ela se reconstruiu tão bem daquela relação, daqueles términos, ela recebeu tanto carinho e afeto. Mulher tem muita coisa também das amizades, né, de manter aquela coisa mais família, e os homens muitas das vezes vai para essas amizades fluidas, né? Que é de momento, tá? Mas o ponto que eu quero chegar é, por exemplo, do meu pai. Que, né, tive aí recente a perda dele, mas é um exemplo de vida que foi nessa jornada, terminou o casamento dele, né? Ficou distante dos filhos. Gente, conheceu 41 países, né? Você pensa assim, uau, que homem, né? Viajou, teve outros casamentos, várias namoradas. Aos 69 que ele faleceu, ele ainda tinha os flertes dele. Mas, na intimidade, quando você escutava do meu pai, falava, nossa, como eu queria ter continuado com a minha família. E ele fez de tudo nos 3 últimos anos para juntar os natais com os filhos e até a minha mãe, aí o meu padrasto junto, né, que tinha um convívio bom.
mas na fala dele, ele sentia falta dessa família, desse aconchego, né? Então, a conta chega uma hora, né? Então, quando você busca autoconhecimento, e graças a Deus a gente está nessa jornada que homens têm buscado também, né? Sim. Esse autoconhecimento. Eu acredito ainda que o número é maior das mulheres, mas tem homens buscando isso, e eu fico, assim, muito esperançosa na hora que chegar a vez da minha filha, da Sofia, do Enzo, de encontrar parceiros, né, nesse autoconhecimento. Porque quando a gente cita muito homem aqui, é porque é isso, né, o que eu vejo hoje, igual você também, quando eu converso, ou já tenho exemplo, né, de pessoas de maior idade, o grande sucesso não foi ter dinheiro, não foram as viagens, é chegar relacionamento, né? Esse é o grande sucesso do ser humano, que a gente vem se perdendo, né? Porque hoje está tão fácil, tanto para o homem quanto para a mulher, a oferta, mas eu digo que é a oferta fluida, né? Aquela relação de raiz, ela está meio que se perdendo, mas eu creio, né, que a gente está na jornada de reconstruir isso de novo. Eu não sei se é porque, igual a gente conversou outro dia, né? Se eu estou numa bolha do autoconhecimento, mas a minha esperança é de que a humanidade está mudando, né? Porque a gente precisa mudar alguns valores aí que se perderam, né, dentro da família. E eu acredito que hoje a live sobre relacionamento é porque nós duas cremos nisso, né? Apesar de não estarmos, né? A gente tem uma experiência de que é o que a gente quer, uma relação de valor, né? E as relações que a gente vê que pode se tornar fluidas, a pessoa pensa no primeiro momento, vamos divorciar, vamos separar, nós já entendemos que é possível, né, essa relação ser reconstituída de forma saudável, sem ansiedade, sem expectativa. Se é a mulher que vem para o autoconhecimento, então ela busca, e aí isso vai refletir no outro, o comportamento dela reflete. Igual essa mulher que está muito no masculino, ela vai para o feminino, a gente não tem como não refletir dentro de casa. Aquela mulher vai ser mais amorosa, vai ser mais cuidadosa, não tem como esse homem não olhar para ela. Ele pode até olhar se perdendo dela, mas ele vai olhar de alguma forma para ela. Vai sim. E vou trazer aqui também a importância, né? Quem entra num relacionamento que já teve outra pessoa anterior a você, de respeitar o lugar dessa pessoa. Isso é muito importante, sabe? Respeitar aquela pessoa, respeitar os filhos que vêm daquela relação. Sim. Porque se você não fizer isso, você já perdeu. Sabe? Você rompe um laço muito profundo. Aliás, entre você e o rapaz, né? Porque entre ele, a mulher e os filhos, não tem como você fazer isso. Sabe? Sim, que foi um dos meus casos, né? Que não aceitou o Enzo, né? Ter contato de novo com o pai. E aí eu percebi, opa, essa relação não estava fortalecida, não tinha raiz, né? Porque para ter esse ponto de discussão, né? Independente da relação que foi no início, né? Existe aquela pessoa, né? Então a gente não pode negar ninguém da nossa linha, né? Da nossa saída. Sim, a Andressa está falando que a minha voz está mudando. Eu estou vendo isso em umas lives que eu estou assistindo. Ai, A eu voz também. muda. É um trem estranho. Vai saber, né? Gente, está todo mundo aí com o papel e com a caneta na mão? Responde aqui para mim, para a gente poder fazer nosso exercício. A live está fazendo sentido? Vocês gostaram do conteúdo que a gente trouxe hoje? É 2 folhas A4 e uma caneta que vocês vão escrever no papel e vão ter uns insights depois desse exercício. Responde aqui para mim nos comentários, eu não estou vendo, né? A Bruna já respondeu que sim. Todo mundo, gente? Responde aí para eu poder dar início ao exercício. E aí vocês vão identificar, né, como está aí você, seu relacionamento, né? Isso vai te ajudar a ter um pouco de clareza, porque eu vou te falar uma coisa, né? A gente não pode olhar para trás e ficar reclamando, porque tudo que vivemos tinha que ser daquele jeito, né? Hoje, o que eu estou recebendo, né, depois desse processo todo, não tem dinheiro que pague, é impagável. Mas, se eu tivesse o mínimo de instrução certa, meu Deus,
né? Tudo teria sido muito diferente, mas eu não estaria aqui, né? Então, Gente, hoje, né, depois... essa conversa terapia é justamente para isso, né, Isa? Mostrar a nossa experiência, não que a gente mudaria, a gente é o que é, Sim. né? Eu me sinto hoje muito madura, né, como uma mulher para um próximo relacionamento, para uma escolha, e é de graças a tudo isso, né, que eu vivenciei. Então, hoje, assim, uma conversa terapia, né? E o que é impagável, sabe o que que é? É os filhos da gente emocionalmente saudáveis. Sim. Isso é impagável. Por falar nisso, acompanhe os stories, hoje é quinta, né? Sábado tem uma coisa, porque eu já falei com ele que ai dele se não fizer muitos posts para repostar, já tá ameaçado. Mas sábado, gente, acompanhe os stories. Eu não posso falar, porque senão vai dar problema pro meu lado. Mas acompanhe. Sábado Só tem para um entender, negócio. assim, a energia masculina. O masculino do meu filho vai aflorar de um jeito que vocês vão falar assim: ô menino bem criado, meu Deus. Feliz da Eduarda Sica. Meu Deus. Mas Mas vamos uma lá. mulher no feminino no seu lugar, igual eu que tenho isso, é isso. A gente vai estar criando esses homens, né, de valores aí. Sim. Mulheres. Mas não é super de valor, viu, gente? Vocês vão ver sábado. Que menino sensacional. Olha, peguem o seu papel aí, os dois papéis. Só a Bruna me respondeu aqui. Eu espero que todo mundo esteja com papel e com a caneta. Você vai escrever assim: meu lugar, em um papel. Vou participar também. Ó. Vamos ver aqui. Vocês vão ter que ficar em pé, tá, gente? Depois, quem fizer depois, se quiser compartilhar o que sentiu nos stories, no feed lá, no compartilhamento da live, eu respondo. Só que não namora. Quem tá solteira, coloca assim, disponível e indisponível, tá, gente? Para ajudar vocês. Mas quem tá casado vai colocar meu lugar, no lugar do marido, fazendo favor. Escreveram? Vocês vão ficar em pé e vai colocar os dois papéis no chão. Né? Embaralhe os papéis virados para baixo, fazendo favor para nós, tá, gente? Coloque aí no chão. Colocaram todo mundo? Vou dar aí um minutinho para vocês, né? Se colocaram todos, vocês vão agora comigo fazer uma respiração profunda, perceber o corpo de vocês, se o corpo está relaxado, se vem alguma sensação, se tem alguma tensão. Faça 3 respirações profundas, sem pressa, fazendo favor. Respiraram aí profundamente? Fizeram? Agora você vai subir em um dos papéis, para nós. Sem pressa. Sentado ou em pé. E aí você vai perceber como que seu corpo vai ficar depois de colocar seus pés sobre esse papel. Vai respirando, vai soltando, né? Vai trazendo a sua atenção para o papel, porque se a sua atenção está no papel, você vai sentir o que está escrito no papel. Se a sua atenção está em outro lugar, você não vai sentir muita coisa, né? E depois, por último, eu quero falar sobre o sentir. Pronto? Aí vocês vão me contar aqui quais foram as percepções que vocês tiveram nesse papel depois, né, no primeiro. Agora vocês vão passar para o segundo papel. Sobe em cima do papel e repete a mesma coisa. Respira profundamente, né? Olha para o papel, se conecta com o papel e sente no seu corpo se ele fica leve, se ele fica pesado, se ele vai para frente, se ele vai para trás. Me conta qual é a sensação que você sente fazendo esse exercício. Não precisa ter pressa. Esses são exercícios de identificação de memórias
sensações, sentimentos e emoções que você carrega dentro do seu corpo e que eu utilizo nos meus atendimentos. Ontem eu recebi um monte de direct falando que deu super certo, né? Que a pessoa entendeu ali a dinâmica dela. Quem já fez, já terminou, quiser comentar aqui nos comentários, né? Quiser alguma orientação, estou à disposição. Enquanto ninguém comenta nada, eu quero falar muito sobre o sentir, né? Se a gente sente e foca no sentimento e naquilo que, por exemplo, né? Eu quero em 2024 quero trocar de carro, por exemplo, né? Você já criou um campo falando, você começa a sentir e, obviamente, começa um movimento para que o disponível me sentir bem e o corpo foi para frente. Corpo para frente é o sim, tá, gente? Quando o corpo vai para frente é sim, quando o corpo vai para trás é não. Isso é muito trabalhado dentro da barra de Axis. Mais alguém quer comentar? Fiquei incomodado e o corpo jogou para trás. No indisponível, Bruna? Tá vendo, gente? Como que o corpo responde bonitinho? Aí. Então, está disponível, porque o corpo foi para frente. Na indisponibilidade, o corpo foi para trás. Você está em equilíbrio. Como é que é? Gente, é horrível digitar aqui. É porque é difícil, não dá para ver. Se tem mais alguém digitando, eu não estou vendo. Tem um negocinho aqui com interrogação, de onde você coloca perguntas. Pode colocar lá que aparece tudo aqui para mim. Vai ser melhor. Nessa bolinha aqui de comunicação. Gente, o nosso corpo, ele, né, tem todas as informações e é um exercício muito simples, né, que quem vê depois gravado pode fazer para poder ter, a Aline paralisou, para poder ter clareza, né, sobre até decisões que você for tomar. Eu ensino isso para os meus clientes. Você coloca um papel com sim, com não, e o seu corpo, ele vai te dizer se você deve ou não fazer aquilo. E olha, eu tenho muitos feedbacks que a pessoa que não fez o que apareceu ali deu errado. Deu errado. Porque a sua alma, ela sabe o que você deve ou não fazer. E se a gente tem um mecanismo ali, e não quer dizer que vai dar certo se você seguir ali, mas aquilo vai te levar num lugar. Agora, se está falando para você não fazer, não faça, porque aquilo vai te atrasar a sua vida. Né? Com essas informações. No caso de relacionamento, que é o que a gente está falando hoje, isso tem muito a ver com a repetição de padrão. Né? Então, se você não aprende, você continua seguindo aquilo que não é para ser feito, a vida vai continuar te mandando a mesma coisa, até você aprender, né? Exatamente. Como diz tudo que você não aprendeu, repete. Tem um texto do Bert Hellinger no Google que fala que a vida vai te bater até você aprender, né, aquela lição. Quando você aprende, você está próximo, está pronto para a próxima. Então, é aquilo que aconteceu comigo, por exemplo, né? Se eu tivesse no lugar de vítima, né, falando mal do marido, reclamando, nossa, ele isso, ele aquilo, gente, eu não estaria hoje, né, sendo uma terapeuta com a minha agenda, graças a Deus, né, muito procurada. E assim, o mais interessante de tudo isso é que eu brinco, né, com o Manuel, faço até os posts, né, das mensagens que ele me manda. Nossa, a prosperidade chegou. E assim, o dinheiro, ele começa a brotar de tudo enquanto é lado. Sabe? Porque é igual, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações aqui da internet, porque quando eu fiz um curso aí, a pessoa falou assim, que eu tinha que deixar de trabalhar naquele segmento, que eu tinha que fazer só uma coisa, e isso é mentira, sabe? Isso é mentira, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque a live é sobre relacionamento, né? Que ontem eu misturei tudo. Hoje eu fiz até um script para não sair dele.
Quem fez o exercício? Sim. E muita coisa. Na hora que você começou a fazer a criação, eu falei assim, tem um exemplo. Eu falei, não, vamos parar, porque não é ideia de... Sim, a Bruna colocou, a lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Exatamente. Mas para isso, a gente precisa estar no papel do adulto, porque só o adulto entende isso, né? E fica leve, gente, pra gente, sabe? Viver um relacionamento, igual eu falei no atendimento meu essa semana, quantas mulheres aqui que estão na live que conseguem sentir prazer com o marido? De verdade, que não finge. Quantas? E, gente, o corpo do homem sabe, a alma do homem sabe que você está fingindo, que você não está sentindo ali o que você está, né? Às vezes, expressando que aquilo não é verdade. Porque uma mulher no masculino, ela não entrega a alma dela, não, ela está ali só no corpo físico. Porque ela é adversária do marido, ela não é companheira, não. Sabe? Isso e aí, colocando esse ponto que você falou de relação, até as mulheres com dificuldade de ter orgasmo, é porque ela não consegue sentir. Ela tá tão ativa ali, que a ativa é o homem, a gente recebe, né? Então, assim, ela não consegue sentir. Então, essa dificuldade, não tem orgasmo, isso, aquilo, ou ela só tem com ela mesma, isso também é um problema grande, né? Ela não consegue ter dentro do companheiro dela, mas sozinha ela tem. Você vê que tá em disfunção, né? E depois de todo esse processo, né, eu experienciei, né, falar assim, não, hoje eu vou entregar a minha alma, né? E, gente, foi sobrenatural, tá? Eu sei que estamos aqui numa live pública, mas foi sobrenatural, vou falar para vocês. Mas é um assunto importante, eu escutei essa semana até falando sobre isso, que principalmente nós mulheres parece um tabu falar, né, sobre isso. Aí tem um vídeo que tá rolando na internet de uma pessoa até mais madura e ela fala que ela ora antes e depois da relação. E aí virou muito polêmico, como assim? Mas aí várias pessoas falando, gente, a relação ela é sagrada, senão não teria o prazer, né? Deus colocou a gente ter as sensações de prazer porque é algo sagrado. Então a gente tem que começar a ver isso não como pecado. A gente tem uma visão tão invertida dessa aí que entra num casamento com obrigação, não se entrega, não se sente, né? Então, assim, é ter maturidade. Nós estamos aqui, né, numa fase linda. Eu falo, não é só valorizar e falar, não, das novinhas, não, mas eu me sinto muito privilegiada do conhecimento, da maturidade que eu tô, por entender isso, entendeu? Algo divino, é sagrado, seu corpo se entrega. Então tem que ser algo realmente de energia mesmo, né? De reciprocidade, não aquela coisa de obrigação, bater cartão, né? Não é para ser assim, né? Tem gente que marca hora, dia, né? Então. Sim. Gente, aonde está a intimidade? Aonde está a entrega? Imagina você marcar o dia e horário para se entregar sexualmente com o marido. Com dificuldade de ereção, que não está tendo tanto, é porque também está na energia invertida, ou está com aquela mulher muito masculinizada. Não, aqui a gente não está culpando, gente. A mulher madura, ela entende a real situação. Para você entender assim, tô na madura ou tô na infantil, por exemplo, na criança. Você começa a achar muito culpado, julgar o outro, você já percebe que você não está madura, você não está numa decisão madura. Porque madura, a mulher madura, ela entende a real situação e não é culpar, mas entender o que eu ali, dentro do meu sentir, eu posso melhorar dentro dessa relação, né? O que compete a mim, né? Não adianta, eu só vou fazer se o outro fizer. Vai ficar eternamente aquela disputa, né? É sobre ser adversário e não parceira. E seu lugar está desocupado se você está nesse lugar. É sobre isso, sabe? E aquele negócio de você se torna, independente da idade, da beleza, uma mulher feminina, gente, ela bate assim, de 10 a 0. Ela é atraente, é natural, sabe? É natural. E olha, teve uns atendimentos que eu fiz, isso já tem muito tempo, que eu falei assim com a cliente, quando ela deitasse com o marido, e vocês, né, que assistirem depois ou que estiverem na live aqui agora, experimente fazer isso com seu marido, e depois pode me chamar no direct e me contar. Eu falei para ela, olha, você vai falar internamente com o seu marido, né? Ela deitou no peito
do marido e começou a falar para ele assim: eu vejo você, né? Sinto muito, me perdoe. Ela começou a proclamar isso na mente. Ele virou para ela e falou assim: para. Aí ela: para, eu não tô falando nada. Ele falou assim: eu tô sentindo o que você tá fazendo. Gente, vocês têm noção disso? Ela me mandou mensagem doidinha no outro dia. Gente, é sobre alma com alma. E a hora que você entra pro quarto, é algo que a Aline falou, é muito sagrado. E tem gente que não se entrega. Não se entrega porque tá mudar essa mentalidade, né? Porque tem muitas mulheres da forma que foi criada acham realmente uma coisa suja, pecaminosa. Mas se você mudar esse olhar e dar atenção plena, você tá ali realmente. E eu falo muito dos preparativos. Quando a gente está no feminino, a gente tem aquele preparativo, né? Então, as preliminares não são só o ato da preliminar. A preliminar é todo o contexto. É o ambiente, às vezes um perfumado, o banho, é todo. Eu falo que até a oração, que essa, né, tá polêmica esse vídeo aí rolando, que ela fala que ora antes e depois. Ela, gente, como que eu não vou agradecer depois de um orgasmo? E o pessoal tem comentado. E eu falei assim, uau, que perspectiva, né? Eu já estava entendendo a relação sexual como algo sagrado, tanto é que eu optei por guardar meu corpo para a próxima relação. Eu acho isso, né, purificar mesmo, porque a energia de um ato sexual, gente, fica por tanto tempo, no mínimo 6 meses, aquela energia daquela pessoa está ali dentro de você. Então, imagina a confusão que vai ser se você sair experimentando, né? Então, opção minha, não é regra, nem certo e errado para ninguém, mas eu optei, diante do meu autoconhecimento, a me reservar, né? E eu acho que é isso, né? O sexo é algo sagrado, é algo lindo, né? De ser vivido. E isso é um presente de Deus realmente para manter uma relação, né? Isso tem que estar ali, essa energia gostosa, né? Que é o momento dos dois. Que é, não é uma, como que é? Em uma só carne? Não, eu não sei direitinho como é que fala. No casamento, se torna uma só carne, né? E a relação sexual é algo que representa muito isso, um dentro do outro, né? Então, se tornam realmente ali únicos, né? Eu acho muito lindo. E outro exercício muito importante de vocês fazerem, essa live vale ouro, procura olhar nos olhos, sabe? Isso. Quando eu estou atendendo relacionamento agora, eu peço para que eu coloco, né, quando é pessoas ou bonecos, um de frente para o outro, porque o olhar ele conecta, sabe? A janela da alma, né? É a janela da alma, ele fala muito, sabe? Ele conecta você. E às vezes você vai, se há algo em desordem aí, você vai conseguir, né? Claro que você não vai conseguir do dia para a noite, né, fazer um milagre, mas quando a outra pessoa se sentir vista por você, não tem como, gente. Não tem como, sabe? Entra ali em conexão, sabe? E essa relação de troca equilibrada, não deve ter coisa melhor que isso na vida, não. Porque, gente, dinheiro é muito bom, né? Você ter vários zeros na conta, não preocupar com conta e tal. Mas isso é muito vazio quando a sua família está totalmente desestruturada. Isso não tem graça nenhuma, sabe? Igual eu, por exemplo, eu sou sincera com todo mundo. Você acha que eu fiquei feliz com o final do meu casamento? Claro que não. Foi uma das maiores dores que eu sofri na minha vida. Isso foi muito difícil para mim. Foram 12 anos, né? Eu até mudei a expressão, foram 12 anos que deram certo. A gente tem mania de falar deu errado. Não, por 12 anos foi, né, a tentativa ali de funcionar. Então, esse rompimento, né, gente, ele pode ser evitado. Ele pode ser evitado com esses exercícios todos aí que eu falei com vocês hoje. Sabe? É restauração, né, Isa? A gente busca aqui, né, o nosso conceito é restaurar relações. Exato. Né? Se você me procurar, né, e tiver assim, né, eu não quero mais, eu não quero saber. Claro, né, que tem hora que, igual, por exemplo, olha os ganhos que eu tive com o final da minha relação, né? Foi muitos, porque eu não fui vítima, eu comecei a procurar minha responsabilidade, Deus tinha uma missão muito maior para mim. Mas você pode fazer essa separação com dignidade, né? O outro não precisa procurar um amante, né? Porque isso, gente, é um rompimento muito doloroso, que traz, assim,
Imagina você perder a admiração do seu filho. Tem coisa pior? Porque, por exemplo, eu traí meu marido me traiu. Como que o filho não tem que se meter? Mas o filho se mete, né? Ele olha para o pai e fala assim: meu pai não vale nada, né? Ou a minha mãe é XYZ. E pior, ele vai procurar uma pessoa igualzinha que vai fazer muito provavelmente a mesma coisa com ele, porque ele vibra naquela dor. Ele não se ressignificou, sabe? Então é tudo muito profundo. Esse Instagram aqui é propriamente para restauração de relacionamentos, sabe? Coração de É isso sobre aí. isso. Porque, gente, a família é projeto de Deus. É projeto de Deus. E se você não respeitar esta ordem, você não tem permissão para vivenciar essa relação com essa pessoa que saiu da outra relação. Isso é bem importante também. Respeite o espaço do outro, sabe? Você se conectou porque ali, né, tem algo em sincronicidade. Então, coloque-se no seu lugar. Só o seu lugar ali já é um lugar magnífico. Não tente, né, anular o outro. Isso não funciona. Principalmente o filho que veio antes de você. Não faça isso, mas é de jeito nenhum, porque senão você vai acabar com o seu relacionamento, sabe? Experiência própria. A gente vive para poder vir aqui contar o testemunho para você não repetir, sabe? Mas é muito sobre isso. Ó, gente, eu acho que eu falei tudo, né? A eu e a Aline. Queremos deixar aqui, né? A gente hoje, à meia-noite, a gente, né, não tem mais. A nossa mentoria está fechada, né? Agora é só para a Coloquei o próxima. link aí nos comentários do grupo, tá? Sim, porque eu vou te falar uma coisa. Eu hoje falei nos meus stories, né? A gente, para viver esses processos, precisa dizer muitos sims. E você não diz sim para mim, e nem para ela, você diz sim para você. Eu tive que dizer muitos para sair do lugar, para eu não ser vítima, né? Não ficar acusando o outro de X, Y, Z. E através de toda essa história, eu descobri muita coisa sobre mim, sobre o meu sistema, né? Então, estamos disponíveis aqui no direct, né? Se você percebeu aqui durante a live que está precisando vivenciar essa jornada. E se tiver alguma dúvida em relação aos exercícios, assim, que são ouro, que estão nesta live, pode salvar o relacionamento. Isso eu atesto, né? Que o que mais tem no meu feed lá é feedback. A gente está à disposição, tá? Foi um prazer enorme, muito obrigada, boa noite. E eu e a Aline vamos estar vindo aqui direto fazer lives agora. Vamos, a gente tem essa conversa terapia off, agora a gente vai estar trazendo para cá. E assim, eu quero colocar um ponto aqui, porque a gente falou, mas é sobre isso, gente. A constelação, agora colocando um ponto aqui da constelação, ela vai identificar o seu lugar. Porque, igual eu falei, né? Na minha primeira experiência, eu estava lá no masculino e tudo, então assim, achou que resolvi. Entrei numa outra relação como uma mulher maternal. Mas quando você está ali constelando e você compreendendo o seu papel, ou por que você se colocou naquele papel, né, que tem a ver com, né, anteriores, né? Então, aí, a constelação ela vai estar te clarificando o seu papel. E aí, a partir dali, qual o caminho, né, melhor a seguir. Então, assim, é porque a gente foi falando tanta coisa hoje. Eu falei, eu vou reassistir essa live, porque ela tá incrível mesmo, muito conteúdo. Mas é porque a gente, às vezes, quer colocar todo o conhecimento e experiência, né, em uma live, mas não dá, gente. Não dá, não dá. Tanto é que só mesmo numa mentoria, ou né, nas sessões mesmo de terapia individual, aí que você vai conseguir realmente atingir esse autoconhecimento, de ver nesse momento que lugar que eu estou e que eu preciso nesse momento me cuidar e passar, né, para o próximo passo. Aqui, na verdade, hoje foi uma conversa terapia, uma troca de experiência para mostrar que o nosso objetivo é restaurar, né, Eito, relacionamentos. Nunca a gente vai estar aqui colocando como primeiro ponto término. Isso não é, né, Não. da nossa mentalidade. A gente vê o quanto é valoroso as famílias e a gente
tá aí para isso mesmo. Eu buscando esse feminino sempre, compartilhando com você, que foi muito benéfico. A Eisel nessa experiência do relacionamento aí. E além de tudo, Obrigada a todos que estiveram até agora, hoje foi mais tarde, né? E vocês vindo fazer parte, né, dessa egrégora do Instagram, da gente e tal, eu sou aquela que vou estar te empurrando o tempo todo. Vamos que não tem almoço grátis. Você precisa Aqui a fazer gente não sua dá a parte. mão, não, né, Ex? A gente não dá a mão, não. A gente empurra, porque A a gente pessoa tem que empurra. caminhar, a pessoa tem que caminhar sozinha, esse negócio, porque tem muito terapeuta, é sério, terapeuta, coach, mentores que fica ali segurando a mão, mas é justamente, né, que quer daquela Não, dependência. Não, aqui a gente não quer dependência de nada, quer que vocês voem. exatamente. Ô, gente, a gente agradece infinitamente, né? Compartilhe com as amigas que não estão bem no relacionamento, né? No início ela vai ficar meio com raiva, mas depois ela vai entender que ela tem a responsabilidade, que quando você se é autorresponsável, a chave da solução está na sua mão. Agora, quando você culpa a Joana, a sogra, o marido, a cunhada, você está colocando a chave da solução na mão do outro. E isso não funciona. Nunca E também funcionou e nem nunca vai pode. funcionar. E quem achar que a gente está julgando ou culpando a própria mulher pelas situações, não, a gente está dando um poder na mão delas, né? Porque quando você tem um autoconhecimento, você realmente tira a culpa e você ganha o poder, né, de estar mudando aquela relação para melhor, deixar ela mais saudável. Ó, mas é muito assunto, né? A gente vai fazer mais live, tá? Então, ó, um beijo, boa noite, Boa muito noite, obrigada a todos que ficaram aqui até agora, tá? Escutando a gente, assim, infinitamente grata. Ó, boa noite a todos. Boa noite, beijo, Aline. boa noite, Um boa beijo. noite. Tchau. Tchau, fica com Deus. Ups.